Olá, bom dia a todos. O meu nome é Pedro Candelária. Eu, o Dr. João Feijão e o Vítor Maduro fazemos a consulta de córnea e transplantes aqui no Hospital dos Lusíadas e trazemos à discussão esse caso da distrofia endotelial de Fuchs, do FAC ou do DUEC até o transplante de córnea, e vamos discutir nós três essa apresentação. A córnea é só uma pequena revisão anatómica. A córnea é constituída por 5 camadas, desde o epitélio mais à superfície estratificado, uma camada de Baumann, estroma e membrana Descemet e endotélio. A transparência da córnea resulta do bom funcionamento da camada celular endotelial por permuta iónica entre íons do estroma e a câmara anterior, desidratando a córnea. Esta patologia foi descrita pela primeira vez em 1910 por Ernst Fuchs. A doença manifesta-se anteriormente, mas ela é de base posterior e é uma doença inflamatória e que, portanto, envolve sobretudo o endotélio da córnea. A anamnese, portanto, é uma doença que se manifesta sobretudo a partir da 5ª década de vida. Há formas autossómicas dominantes de penetrância incompleta, mas existem também formas mais precoces, por volta da 3ª, 4ª década de vida. Há uma flutuação da visão, habitualmente de manhã a pessoa tem pior visão do que ao fim do dia, e existem, sobretudo, antecedentes familiares de transplante. Há uma maior incidência no sexo feminino de 2 a 3 vezes mais do que no masculino. No exame físico, observam-se gotatas no endotélio. Nas formas mais precoces, essa gotata é mais central. Nas formas mais tardias, ela é mais periférica. Isso depois tem interesse, depois o Dr. João vai falar sobre isso. Observam-se, podem ser, conforme a evolução da doença, pregas endoteliais, edema do estroma, edema microquístico epitelial, bolhas, EIS e neovasos corneanos. Assim, nas imagens observamos no canto superior esquerdo as gotatas, que se veem bem. Pode-se ver o aspecto em bronze martelado do endotélio, o edema central da córnea, e quando esses edemas microquísticos coalescem, observam-se macrobolhas e bolhas grandes à superfície no epitélio. O diagnóstico é feito sobretudo pela história e pela observação à lâmpada de fenda, mas digamos que é confirmado o diagnóstico pela microscopia especular. É preciso termos alguma atenção, não podemos monitorizar, digamos, a doença só pela microscopia especular, porque a microscopia especular, os números que dão podem ser alterados conforme a zona do epitélio, do endotélio que for escolhida. E, portanto, a melhor maneira de se monitorizar a doença é fazendo o estudo paquimétrico. Portanto, aqui neste caso há um aumento da espessura central da córnea, portanto, é o inverso do natural. Há um desvio da zona mais fina, habitualmente para externamente, e, portanto, como disse, é um fator de prognóstico a espessura. O tratamento, nós dividimos em 2 estádios da doença. O estado mais precoce, portanto, obtém-se contagens superiores a 1500 células por milímetro quadrado. Nesse caso, faz só vigilância, não se atua em termos cirúrgicos, ou então poupamos ao máximo as cirurgias. Nos estados mais avançados, com contagens inferiores a 1500 células, temos que orientar esse doente para uma consulta de córnea e temos várias técnicas cirúrgicas disponíveis para resolver a situação, desde o DUEC, o DESAEC ultrafino, o DMEC. O tratamento cirúrgico, portanto, o DUEC está lá escrito, é Descemet stripping without endothelial keratoplasty, em que se faz uma descemetorrexis central. O DESAEC é o Descemet stripping automated endothelial keratoplasty, remoção do endotélio com uma pequena lamela até 120 micras, e o DMEC é só a remoção do endotélio com transplante de uma membrana de endotélio de 50 micras. Eu vou passar a palavra agora ao Dr. João Feijão, que vai falar sobre o DUEC.
Então, eu, tal e qual como o Dr. Pedro Candelário e o Dr. Vítor Maduro, fazemos parte da secção de córnea e, continuando em relação ao tratamento da distrofia de Fuchs, vamos falar do DUEC. O DUEC, na realidade, não é um transplante de córnea. O DUEC consiste na extração da DSME e do endotélio em doentes com distrofia de Fuchs e com uma gutata central que interfere com a visão, mas que, em contrapartida, tem um número de células na periferia da córnea suficientemente elevado, de forma a permitir a migração dessas células para o centro. O DUEC não vai colidir ou competir com outro tipo de transplantes endoteliais. O DUEC, aquilo que vai é permitir que os doentes que sejam operados à catarata tenham um aporte extra em termos de visão. Temos aqui um pequeno vídeo que vamos passar a mostrar, em que, após a cirurgia normal de catarata, vamos fazer uma descemetorréxias na parte central da córnea, nos 4 milímetros centrais, tal e qual como se fosse uma capsulorréxias. Marcamos os 4 milímetros centrais e depois, sem lesão do estroma, com uma pinça, neste caso estamos a usar uma pinça de capsulorréxias, com a própria pinça da capsulorréxias vamos tirando a DSME, que é uma DSME espessada, é uma DSME em que a própria gutata impede uma boa visão. E no final terminamos a cirurgia como se termina uma cirurgia de catarata, com a introdução de cefuroxime, antibiótico, com o encerramento das portas, tal e qual como na cirurgia de catarata. Ok. Temos aqui o exemplo do que são imagens do endotélio de um doente antes de ter sido operado, antes da cirurgia de catarata e antes da remoção do endotélio e da DSME. Ao fim de 15 dias, em que já se começam a vislumbrar células na parte central da córnea, e ao fim de 8 meses em que o padrão endotelial é praticamente normal, com mais de 1200 células por milímetro quadrado. Ora, um doente que passa de uma contagem inexistente para uma contagem, como tem aqui ao fim de 8 meses, é um doente que tem uma qualidade e uma quantidade de visão muito superior. Assim, e para terminar a minha parte, antes do Dr. Vítor Maduro falar, as vantagens do DUEC é que não exige ou não necessita de córnea, não há nenhum risco de rejeição, não há nenhum risco inerente aos transplantes, como o descentramento, o descolamento, a hipermetropização, que por vezes acontece, por exemplo, no DSAEC. Em contrapartida, não dá para todos os doentes, dá, repito, apenas para aqueles doentes que têm uma gutata central densa, mas em contrapartida tem uma periferia com um número elevado de células. Para terem uma noção do que é que o doente ganha, é como se o doente, antes de fazermos a descemetorréxias, estivesse a ver através de um vidro turvo, de um vidro fosco, e passasse a ver através de um vidro mais transparente, um vidro mais claro. São doentes que nunca atingiriam uma visão tão elevada se não fosse feita esta descemetorréxias. É um doente que, após a cirurgia da catarata, poderia ver 60%, 70%, 80%, mas não atingiria nunca os 90%, 100%. E estes doentes têm essa capacidade. No fundo, é como se fizéssemos um FACO Plus, um FACO Mais, ou qualquer coisa que estamos a adicionar à qualidade e à quantidade de visão do doente. É um doente que aumenta a capacidade em termos de contraste de visão, tem redução dos halos, tem aumento não apenas da quantidade, mas também da qualidade de visão. E agora o Dr. Vítor Maduro vai falar da diferença entre os vários tipos de transplante. Olá, vamos aqui falar um bocadinho sobre estas duas técnicas de keratoplastia lamelar posterior ou keratoplastia endotelial que nós utilizamos frequentemente no tratamento de doentes com distrofia de Fuchs mais avançada. Conforme o Dr. Pedro Candelário e o Dr. João Feijão já explicaram anteriormente, na fisiopatologia da doença e no primeiro estadio que nós temos de tratamento, são opções menos agressivas. Quando passamos a ter estadios mais avançados, onde a remoção apenas da DSME não é suficiente para repovoar esta córnea, temos que utilizar o chamado transplante de córnea endotelial, que pode ser um DSAEC, em que há uma remoção do endotélio e da DSME patológica e um transplante de um complexo de endotélio, DSME e lâmina de estroma posterior, ou então um DMEC em que apenas estamos a transplantar endotélio e membrana de DSME.
o que é que temos de prós e de contras entre usar as duas técnicas? As duas técnicas não são antagónicas, nós assumimos que estas duas técnicas correm paralelamente e nós utilizamos-la consoante o doente que nós temos à nossa frente e consoante as características desse mesmo doente. Se pode dizer é que nós temos eficácia desta técnica, essencialmente, e mesmo muito bem aferida em doentes com segmento anterior mais patológico, pós-keratoplastia penetrante, pós-tubos, pós-glaucoma, pós-afaquia. Temos também que o tempo de pressurização desta técnica é muito menor do que no DMEC. Temos os contras, que a recuperação visual é mais lenta e que temos maior risco de rejeição. Por outro lado, na técnica do DMEC, temos uma recuperação visual mais rápida, temos menor taxa de rejeição, mas temos doentes que não podemos utilizar esta técnica porque têm segmentos anteriores patológicos ou que fizeram outro tipo de cirurgias que impede, nomeadamente a vitrectomia ou pós-cirurgia de glaucoma. E porquê? Porque é preciso mais pressurização para que o lentículo não descole. E isso vem os problemas desta técnica, nomeadamente perda de lentículo para o segmento posterior, o descolamento, ter que repor mais vezes o ar do que no DSAEC ou ainda mesmo perda de tecido corneano na preparação do lentículo. Mas, quando corre bem, os casos são muito satisfatórios e esta técnica de transplante permite os doentes terem visões muito satisfatórias e maior parte das vezes com visões superiores a 80%, com boa transparência e bom mosaico celular. Mostro-vos então em comparação as duas cirurgias. Um DSAEC após uma keratoplastia penetrante, fizemos a cirurgia de catarata primeiro e estamos a fazer a remoção, o stripping do endotélio. Na cirurgia de DMEC, no canto inferior direito, novamente também estamos a fazer o stripping do endotélio. O stripping do endotélio nas duas técnicas é muito similar, aliás, é a base das duas técnicas cirúrgicas. O que vai mudar depois é o tipo de tecido que nós vamos inserir. No DSAEC vamos inserir uma lamela com 110 micras através de um injetor de Busan, enquanto no DMEC vamos injetar 50 micras através de uma micropipeta. E é aí que muda, porque ter um pouco mais de estrutura no DSAEC permite fazer melhor a fixação em olhos mais complexos. Então, para nós, o DSAEC é um procedimento mais versátil, porque permite-nos escolher entre doentes com distrofia endotelial de Fuchs ou keratopatias bolhosas com câmaras anteriores não complexas. E no DMEC, o que é o procedimento de escolha para a distrofia endotelial de Fuchs sem doença concomitante. E estas são as duas técnicas que nós temos disponível para tratar estes doentes. Em resumo, nós temos que na distrofia endotelial de Fuchs é uma doença não inflamatória progressiva, com o início da sintomatologia a partir da 5ª década de vida. O diagnóstico é clínico, porém nós usamos microscopia especular e a paquimetria para estadiar a doença e fazer o nosso algoritmo de decisão. As opções terapêuticas são o DUEC, o DSAEC e o DMEC. O DUEC, remoção da deixemê, mantendo após a cirurgia de catarata e com o objetivo de melhorar a qualidade visual. São doentes ainda que têm potencial de repovoar por eles próprios a córnea. E a keratoplastia endotelial com DSAEC ou DMEC, consoante nós temos segmentos anteriores mais patológicos ou não. E é isto que nós temos no nosso Hospital Lusíadas, na equipa de córnea, para tratar doentes com distrofia endotelial de Fuchs. Obrigado.